Continuando, temos agora o grupo 6. A gente vai ter aqui alguns comandos muito práticos, tá? Tá meio diverso aqui, não tem exatamente uma vertente, um segmento, mas são comandos muito interessantes que vocês conheçam também. Então a gente começa com o famoso netcat. Esse cara, ele é muito utilizado, tá, gente? Para transferência de arquivos, para conectividade, comunicação, para conexão remota, ele é amplamente utilizado. Aqui eu vou fazer um teste muito simples com ele, mas vocês podem aprofundar, ler a documentação, recomendo fortemente. Esse cara, ele é muito utilizado. Então, para o nosso exemplo em questão, né, que vai ser um escopo muito simples e limitado, eu vou fazer aqui uma transmissão de mensagens. Então, para começar, eu tenho que ter um servidor. Eu vou abrir o servidor então. Olhando aqui rapidinho, tá, nosso help, vamos utilizar o LNVP para abrir o nosso servidor. Então aqui vocês podem encontrar, por exemplo, o L. A gente vai habilitar o modo Listen, ou seja, ele vai estar ouvindo, esperando alguma conexão. O V é de Verbose, então ele vai estar trazendo para a gente ali constantemente. O N é para não resolução de nomes e o P vai ser para a porta que a gente quer trazer ali. Então recomendo que vocês deem uma olhada aqui, tá? Não saiam apenas digitando tudo que eu tô passando para vocês, tá? Busquem entender para que serve aquela sintaxe, aquele parâmetro que a gente vai estar passando. Então, utilizando aqui o nosso netcat LNVP, eu vou colocar na porta 4444, prontinho. Agora eu tenho que fazer essa conexão de algum lugar. Eu vou utilizar aqui o nosso Ubuntu Server. Então, aqui está o nosso Ubuntu Server. Primeiramente, tá, gente? Esqueci um ponto aqui. A gente tem que saber o nosso IP. Eu vou dar um Ctrl C aqui para sair, vou dar um IPA para eu pegar meu IP aqui. Deixa eu limpar aqui. Mais bonitinho. Então, deixa eu pegar o IP e deixar aqui o netcat rodando para a gente visualizar. Então, o nosso IP é esse cara aqui, 192.168.2.114. E agora, eu lá no meu Ubuntu Server, confirmei que está instalado certinho, vou fazer a conexão no Linux Mint, tá? Então, o netcat 192.168.2.114, um espaço e a porta que ele está rodando, que é a 4444. Prontinho, conexão estabelecida. Deixa eu testar aqui. Olá, tudo bem? Pronto, percebam que está tendo agora essa troca de mensagens aqui, né, de conectividade, de pacotes. Então o netcat, ele é muito utilizado, tá, gente? Recomendo que vocês deem uma olhada. Existem, assim, ele é utilizado para coisas que a gente nem imagina, tá? Realmente é muito prático, é uma mão na roda essa ferramenta aqui. Então esse é o netcat. Vamos dar um clear aqui. Temos o wget. Esse cara, ele é muito bacana, tá? A grosso modo dá para dizer que ele vai fazer download do que a gente passar para ele. Vou mostrar um exemplo extremamente simples aqui para vocês. Eu estou aqui no meu Linux Mint, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu quero passar esse curso TXT para o meu Ubuntu Server. Então como que a gente pode fazer isso aqui? Essa técnica é muito utilizada, tá, gente? Por todo mundo, administradores de rede, quem que tá mexendo ali. Algo extremamente básico para transferência de arquivo de uma máquina para outra ali que tem conectividade entre si. Existem, obviamente, tá, gente, dezenas de formas de fazer isso. Dezenas, dezenas, dezenas. Cada um conhece alguma técnica, cada um conhece alguma coisa. Mas, particularmente para o nosso escopo, eu vou mostrar aqui uma forma muito simples da gente realizar esse processo. Inicialmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um servidor Python em HTTP, algo extremamente básico. Podem executar isso na máquina de vocês, tá? Se for Linux, o Python meio que já vai estar instalado, tá? Então não tem problema nenhum. Isso aqui funciona no Windows também, tá? Basta abrir o CMD e linha de comando, passa assim que vai funcionar. Então Python -m, especificando que eu quero executar esse módulo aqui, né, como script no terminal, http.server e a porta que eu quero executar que vai ser aqui a 1234. Opa, Python 3, perdão. Prontinho. Então qualquer coisa que eu fizer, que eu me conectar, né, nesse ambiente, ele vai executar. Inclusive, deixa eu testar aqui algo muito bacana e mostrar para vocês. Eu acabei de fazer uma conexão aqui, podem abrir o navegador normal de vocês, tá? E digitem aqui em cima o IP da máquina que vocês abriram, né, que no nosso caso, é o Linux Mint, que eu abri aqui o servidor Python, e a porta 1234. Então digitem isso aqui no navegador, em qualquer equipamento que tiver conectividade com a rede, e vocês vão conseguir acessar os documentos aqui dessa pasta. Inclusive aqui, ó, o MV6 que eu quero. Então é algo extremamente simples.
Então, voltando aqui para o wget, eu agora estou no meu Ubuntu server aqui. Então, eu vou dar um wget http o IP do nosso Linux Mint, né, que é o 92.168.2.114, salvo engano. 2 pontos, tá, gente? Isso aqui a gente utiliza para dizer que é uma porta, que ele tem que fazer essa consulta, essa requisição nessa determinada porta que a gente vai passar, 1, 2, 3, 4, barra o diretório, né, o documento que eu quero em questão. No nosso caso, eu vou querer o teste underline curso.txt. Prontinho, acabei, aqui inclusive, né, vocês podem ver no log, acabei de baixar esse documento no meu Ubuntu Server sem dificuldade nenhuma. Deixa eu abrir aqui, teste, deixa eu ver se tem alguma coisa lá. Tem o nosso PSWD que a gente fez os testes. Então vejam que eu acabei de fazer essa transferência de arquivo via rede aqui sem nenhum problema. Então wget é utilizado para a gente fazer download. Ele é muito utilizado ali na parte de quem lida com GitHub, quer baixar alguma coisa, né, um código, quer baixar algum documento da internet, de algum fornecedor, alguma aplicação. Então ele é muito conhecido para fazer essa parte ali de download, né? Seguindo agora, vamos ter o SSH. Esse cara, a gente vai... Ele é o serviço, tá? O SSH, mas também é o comando que a gente utiliza para fazer essa conectividade remota. No nosso caso, o SSH ele já está instalado no Ubuntu Server, tá? Então vocês podem abrir o Ubuntu Server, ele já vai estar instalado. Inclusive, vocês podem utilizar o Netstat para visualizar isso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no Linux Mint e no nosso Ubuntu Server que está rodando, então vocês vão poder ver que um está com SSH e o outro não está funcionando, tá? Porque não está habilitado. Então, netstat ltamp, vejam que não tem a porta 22, tá? Que é onde funciona o serviço do SSH. E no Ubuntu Server netstat ltamp também. O netstat não está instalado aqui agora. Então, para a gente fazer essa instalação, nós vamos utilizar aqui o carinha chamado apt. Então, o apt-get, tá, gente, ele é muito utilizado para a gente fazer atualização, fazer instalação, fazer qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, vamos ter o apt. Vocês podem só dar um apt, tá? Não precisam necessariamente dar o get também. Aí fica muito a critério de vocês. Particularmente, eu utilizo só o apt. Então, a gente começa de forma geral, tá, gente? Um apt update. Esse cara... Opa, deu erro porque eu não tenho autoridade. Então, vamos dar um sudo aqui. Root. Então, deixa eu executar aqui no Might para facilitar. Então, o nosso apt update vai ser utilizado para nós atualizarmos ali a nossa lista de repositório, tá? Pense o seguinte, o Linux ele tem um arquivo, que nesse arquivo tem vários links, várias referências a repositórios externos. Então o Linux, quando a gente atualiza, ele entra nessa lista de repositório, ele quer instalar alguma coisa, quer atualizar alguma coisa, ele entra nessa lista de repositório que tem interna ali e faz esses links, busca o que está atualizado, o que não está. Então, temos que iniciar atualizando aqui o nosso repositório, tá? O nosso que está interno ali. Depois que a gente deu esse update, a gente executa aqui o upgrade. Eu vou executar no final, tá? Só para não dar nenhum problema aqui. Mas o upgrade, se você der um "-y", pode facilitar um pouquinho. A lógica é a seguinte. Linux pode instalar as atualizações referenciadas ali no repositório que a gente tem, tá tudo certinho, já atualizei a lista que a gente tem de repositório, pode agora baixar e instalar essas atualizações. E o "-y" eu gosto de utilizar porque ele vai aprovar, né, qualquer coisa que pedir, não vai ficar pendente da gente realizar alguma coisa manual. Então, particularmente, eu gosto muito de executar esse comando aqui. Mas a gente vai executar no final, justamente porque isso aqui pode demorar um pouquinho, pode ter algumas ações, só para não prejudicar aqui os outros comandos que a gente está vendo aqui, porque eu parei no meio aqui para mostrar para vocês, tá? E além do mais, a parte de instalação, tá? Então a gente vai ter o apt install e o apt remove para remover qualquer pacote. Então se eu quiser instalar alguma coisa, por exemplo, que a gente vai realizar aqui agora, com o nosso NetTools aqui, né, que ele está dizendo que a gente não tem. Então, para começar, eu dei um netstat, vocês viram que ele me trouxe que o netstat não foi encontrado, mas pode ser instalado com sudo apt install net-tools. Então ele já trouxe para mim, inclusive, né, um comando que eu tenho que executar para instalar essa ferramenta, esse pacote aqui.
Então, antes de eu fazer a instalação, eu dei um update para ele atualizar a lista, né, de repositórios. E agora sim, eu vou fazer a instalação da nossa ferramenta dentro do nosso netstat ali. Então, net-tools, vamos fazer aqui a instalação. Prontinho, instalado com sucesso. E agora vamos rodar o netstat aqui no nosso ambiente. Perfeito. Então aqui vocês podem ver, na segunda linha ali, né, abaixo do 53, que temos um serviço rodando na porta 22. Inclusive, se a gente rodar isso aqui como sudo, deixa eu ver se vai funcionar. Vocês conseguem ver aqui na direita, né, que ele está trazendo para a gente o programa que está sendo rodado. Então na porta 22, seja o IPv4 ou IPv6, tem o SSHD, que é basicamente, né, o serviço ali do SSH. Então, aqui vocês estão vendo que o SSH está funcionando aqui na máquina perfeitamente, sem nenhum problema. Então, vamos fazer essa conexão aqui no nosso Ubuntu Server, de maneira remota. Eu vou, então, fazer o seguinte, vou mostrar para vocês duas formas da gente fazer essa conexão. Uma via outro Linux e outra via o Windows, tá? Que é muito tranquilo, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui então o IP do meu Ubuntu Server, que é o 2.113. Então, para a gente fazer essa conexão, a sintaxe é a seguinte: SSH, espaço, ou o usuário que a gente quer fazer essa conexão, né, quer fazer o login, ou seja, o usuário do sistema que a gente está querendo se conectar, tá? Que no caso é o próprio user também, que está lá no Ubuntu Server. Arroba, e aqui a gente coloca o domínio, tá? No nosso caso, a gente pode colocar diretamente o IP do nosso alvo, do nosso host, que vai ser 192.168.2.113. Prontinho, simples assim. Essa mensagem aqui vai aparecer na primeira vez que você fizer uma conexão, porque o seu sistema, no nosso caso, né, o Might, vai salvar, a grosso modo, tá, vai salvar essa conectividade aqui, essa configuração, esse host nosso, então pode colocar um yes aqui, sem problema nenhum. Agora ele está pedindo a senha do nosso usuário presente lá no Ubuntu Server. Prontinho, logado com sucesso, tá, gente? Eu dei aqui um ID, deixa eu dar um name-a. Prontinho, Ubuntu. Estou conectado via SSH no meu Ubuntu Server. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma via o Windows. Para iniciar, vocês devem abrir um terminal no Windows, tá? Pode ser o CMD mesmo, sem problema nenhum. Então, aqui está o meu terminal. O SSH, salvo engano, ele já está vindo no Windows, tá? Sem configuração, já vem de padrão. Se não me engano, desde o Windows 10. Eles fizeram uma atualização e já colocaram o SSH vindo ali nativamente. Então, no caso do Windows, segue a mesma lógica. Pode colocar aqui um SSH, nosso usuário, arroba 192.168.2.113. Ele vai pedir a senha. Prontinho. Estamos logados aqui no nosso Ubuntu Server via SSH. Então vejam que a gente consegue ter essa conectividade remota. O SSH é muito utilizado para a gente ter essa conexão remota e segura, porque o SSH está criptografado, a gente não consegue ver o que está passando ali em texto claro, se a gente for analisar o que está passando no tráfego de rede. Então é uma mão na roda isso aqui. Se você quiser uma interface um pouco mais bonita, basta ligar aqui o servidor de vocês, né, o Ubuntu Server, e pronto. Podem fazer conexão aqui no CMD, no Might, onde vocês quiserem, não tem problema nenhum. Vamos dar uma olhada agora nesse carinha aqui, tá? Que é o systemctl. Ele é muito interessante, nós vamos utilizar ele para fazer essa gestão, ver como que tá os nossos serviços, o que está rodando, né? Como que está rodando, se está tendo algum problema, a gente consegue iniciar, fechar, parar, etc. Ele é muito interessante. Então, eu vou voltar aqui para o Might, mas eu vou utilizar o Ubuntu Server, porque a gente vai trabalhar em cima do SSH, mas eu vou utilizar o Might aqui apenas para mostrar para vocês a aplicabilidade desse carinha, tá? Então, vamos visualizar aqui o funcionamento dele. No caso dele, não tem mistério, tá, gente? É muito tranquilo, muito simples. A sintaxe dele vai ser systemctl e depois alguns comandos que vocês vão usar quase sempre, que vai ser o start, ou seja, a gente vai iniciar um serviço, o stop, nós vamos parar, o reload e o restart, onde a gente vai lidar ali com a parte de reiniciar um serviço. Além destes dois, nós vamos ter dois que podem ser também muito úteis para a gente, que vão ser o enable e o disable. O enable, a gente vai habilitar aquele serviço, né, aquilo que está rodando,
E o disable a gente vai desabilitar, mas a lógica aqui é a seguinte: enable vai ficar habilitado e vai funcionar junto com o Linux ligou, o serviço vai ligar. E o disable não, o disable a gente tem que fazer manualmente. A grosso modo dá para dizer que essa é a lógica, tá? Mas, inicialmente, os principais vão ser o start, o stop, o restart aqui e o status, tá? Que a gente vai utilizar aqui. Então, aqui na nossa... Eu tô aqui nesse terminal, tá, gente? Aqui é o Ubuntu Server, só para vocês não se confundirem. Nesse cara aqui, eu vou ter... Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Por meio do netstat, eu vou ter o meu SSH rodando perfeitamente. Então, vamos trabalhar em cima desse cara. Gente, aqui eu dei um clear para facilitar. Então, a lógica aqui vai ser a seguinte. Eu vou visualizar aqui, né, o nosso serviço do SSH. Vou validar o funcionamento dele por meio do status service. Então aqui eu tenho que ele está rodando perfeitamente, sem nenhum problema. Vou dar aqui um netstat para confirmar a situação. Opa, parâmetro errado, tamp. Então vejam aqui, né, que ele está na porta 22, está ali funcionando sem problema nenhum. E agora eu quero desabilitar esse serviço. Então como que a gente faz isso? Voltamos aqui para o systemctl. Eu vou dar um stop aqui nele, obviamente rodando como autoridade sudo, né? Então, a partir de agora, deixa eu confirmar, perfeito, o SSH foi desabilitado, ele não está mais funcionando aqui no nosso sistema. Então aqui para testar, vocês podem até abrir o terminal de vocês, deixa eu subir aqui. Então fazendo a conexão na SSH User no Ubuntu Server, a gente simplesmente não vai ter conectividade nenhuma, porque não há mais o serviço funcionando no nosso ambiente. Agora, eu quero ativar de novo, quero que ele volte a funcionar como estava ali, sem problema nenhum. Apenas vamos dar um start nesse carinha. Deixa eu ver aqui no netstat. Perfeito, ó, já subiu aqui, já está funcionando. Vamos dar um status aqui, ver se ele já está em pleno funcionamento. Prontinho, está rodando. Indo aqui na próxima conexão, opa, já pediu a senha. Prontinho, voltou a funcionar. Então, esse é o systemctl, tá, gente? A gente consegue, por meio dessa sintaxe aqui, do systemctl, dar um status aqui geral e o nome do nosso serviço. Então, aqui a gente consegue ter essa visualização, colocar para funcionar, colocar para parar, reiniciar um determinado serviço que a gente queira, tá? Seguindo agora, vamos ter o famoso crontab, tá, gente? Esse cara, ele é muito bacana. Deixa eu abrir aqui um terminal novo no Linux Mint. Então, de volta aqui para o nosso Mint, tá? Então, o crontab, grosseiramente falando, tá, gente? Vai ser ali o carinha responsável pelas rotinas do nosso sistema. Então, vocês têm aqui no etc, tem esse carinha aqui chamado aqui crontab. Aqui vocês conseguem ter uma visão geral de como que ele funciona, de como que é a configuração dele. Basicamente é o seguinte, a gente consegue habilitar algo para rodar de maneira periódica, tem uma rotina envolvida ali. Então, a princípio, o comando aqui que a gente tem, tá? Vou dar um help aqui para vocês visualizarem. A gente consegue visualizar aqui, editar, né, o que está rodando no crontab do nosso usuário, listar o que ele tem. Então, se eu der um crontab-l, ele vai falar que não tem nada para o meu usuário atual, né? Então, vamos criar aqui alguma coisa inicial. Então, crontab-z, vamos selecionar o nosso editor, então vai ser o próprio Nano, né? Vamos colocar aqui 1. E damos um Enter. Prontinho. Então, esse documento de texto que vocês estão vendo aqui, a gente vai adicionar lá no final o que a gente quer que seja executado. Inclusive, ele traz até um exemplo pra gente aqui, né? Que a gente pode realizar um backup completo das nossas contas aqui de usuários às 5 da manhã toda semana. Então, para deixar claro, tá, pessoal? Isso aqui são apenas comentários, não está fazendo parte do script aqui do comando. Aqui embaixo, sim, a gente vai digitar o nosso comando, o que a gente quer que seja rotina. Então, ele traz pra gente esse já preenchido aqui como exemplo. A única coisa que pode ser um pouquinho chata é apenas esse início aqui, tá? Mas eu vou tentar explicar de maneira resumida aqui para vocês. Então, a gente passa esses parâmetros aqui que são simplesmente a execução do nosso comando, tá? Como que vai se dar em relação à frequência da execução do nosso comando. Então, a gente vai ter algumas coisas básicas iniciais aqui, que vai ser o seguinte. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Então, esses carinhas que vocês estão vendo aqui simplesmente vão ser relacionados à configuração da periodicidade da frequência. O primeiro que a gente tem vai ser equivalente ali ao minuto, então a cada quantos minutos que aquilo vai acontecer.
Mas a configuração inicial é a seguinte, né? Aqui está se relacionando ao minuto que ele vai ser executado. Então vai ser de 0 a 59. O segundo vai ser relacionado à hora do dia. Então de 0 uma da tarde, né? Que vai ser às 13 horas. Se é às 8 da noite, né? Então a gente coloca 20 horas e assim por diante. Então de 0 a indo ali até 23. O terceiro vai ser o dia do mês. Então do dia 1 até o dia 31. Se é o dia 5 do mês, se é o dia 10 do mês. O quarto a gente vai ter um mês, então se é janeiro, fevereiro, obviamente né, em aspectos numéricos, se é mês 1, mês 2, mês 10. E o último vai ser o dia da semana, se é na segunda, se é dia 1, se é dia 2, se é dia 3, indo do 0 até o 7, né, sendo domingo o dia 0 aqui. Então esses aqui vão ser os parâmetros que a gente vai utilizar para configurar a periodicidade. Depois a gente coloca o que vai ser executado. Então eu vou dar aqui um echo, apenas um exemplo, né, vou dar um echo, olá, tudo bem? E quero que ele jogue esse echo lá na minha barra tmp, no meu arquivo crontab.txt. Então a lógica é que a cada x tempo ele execute essa rotina, né? Ele execute este comando. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar em cima do primeiro, vou colocar uma barra e 1. Ou seja, a cada 1 minuto ele vai executar esse comando aqui. Então, a princípio, essa é a lógica aqui por trás, tá? Recomendo que vocês deem uma pesquisada em como que funciona isso, como que vocês podem implementar. Esse cara é muito bacana, vale a pena vocês estudarem e coisa rápida, tá, gente? Só para entender como que funciona, como que vocês podem usar no dia a dia de vocês. E é muito utilizado quando a gente quer executar algum script, quer fazer um backup, né, diário, quer deixar alguma coisa rodando ali. Então a gente faz com que ele execute um determinado script e esse script especificamente vai executar o nosso backup. Então ele é muito utilizado para essas rotinas, tarefas mais simples que a gente pode estar ali automatizando. E lembrando, né, pra gente sair do nosso nano, a gente dá aqui um Ctrl X e o S aqui para dizer que é um sim e agora o Enter para salvar. Seguindo aqui então, pro nosso próximo comando, a gente vai ter o reboot e o shutdown, né, que vão ser aspectos ali ligados ao reinício e ao desligamento da nossa máquina. Então, esse cara aqui, né, um reboot, a gente consegue utilizar ele, por exemplo, aqui como um reboot e passando como parâmetro aqui o now, para ele fazer o reinício agora. Se a gente executar só o reboot aqui, ele também executa, né? Mas o now ele meio que traz esse senso ali de forçar e de realmente fazer de maneira forçada esse reinício. Do mesmo jeito que o shutdown também possui essa mesma lógica. Então a gente pode passar para ele o shutdown e passar o now também dizendo para ele fazer esse desligamento instantâneo. No caso do shutdown, ele é um pouco mais simples também, se você executar só o shutdown puro. Ele agenda essa tarefa, inclusive tem configurações que a gente consegue fazer esse agendamento, né, do desligamento da nossa máquina, então ele é um pouco mais interessante, mas também a gente consegue fazer o desligamento forçado dele. Então esse foi o reboot, tá? Ele vai fazer ali o reinício da nossa máquina. Em alguns casos ele pode pedir autorização sudo, mas não tem mistério, a lógica que a gente já quer reiniciar, né? E o shutdown, vou mostrar aqui para vocês, mas ele também não tem mistério, é um comando muito simples. Se executado sozinho, né, que vai ser esse shutdown aqui, ele faz esse agendamento, né? Então ele dá uns 2 minutinhos ali, mais ou menos, que está agendado para fazer esse desligamento. Então, se a gente quiser cancelar, basta dar um "-c" aqui. O shutdown ele é bem interessante, tá? Dando um help aqui, vocês conseguem ver como que ele funciona. A gente consegue utilizar ele para fazer o reboot também, consegue utilizar ele para forçar aqui o desligamento. Então, se a gente quiser desligar, por exemplo, basta dar um shutdown "-h", que ele faz o desligamento. Podemos utilizar o now também para forçar o desligamento, caso tenha algum problema. Também não tem mistério nenhum. E o shutdown "-c" para cancelar qualquer desligamento que esteja agendado. Para finalizarmos então, conforme mencionei, vamos dar uma olhada aqui no sudo upgrade do apt, né, para a gente realmente fazer as instalações que a gente fez ali, o update anteriormente. Então, já demos o update, vamos fazer o upgrade agora. Então, apt upgrade e o "-y" para aceitar tudo, sem que a gente precise ficar aceitando as coisas, caso tenham. Obviamente, tá, gente, a depender. É importante que vocês vejam manualmente, né, entendam o que está acontecendo, deem a permissão, deem o sim, deem o não. Particularmente, como isso aqui é algo de teste, é um ambiente controlado, a gente está fazendo experiências, então eu não me importo de deixar o "-y" aqui habilitado. A senha, né, para a gente utilizar o sudo e voa lá. Ele já instala tudo sem problema nenhum. Esse daqui é uma mão na roda. Então, esses foram os comandos
que a gente tinha, né, são os mais comuns. Recomendo fortemente que vocês deem uma pesquisada, deem uma olhada, principalmente ali falando do Netcat, do Crontab, do chmod, né, que a gente viu a partir de permissionamento. Recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nesses carinhas, porque são muito utilizados, muito comuns, e podem fazer muita diferença no nosso dia a dia do que a gente vai executar.